A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Do pó ao sal. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Aqui nesse canal a gente tem que separar o que é ciência e o que é fato dentro da Bíblia e tentar mostrar o que realmente está escrito lá, para reduzir a possibilidade de pessoas te enganarem, te manipularem, alegando que estão usando a palavra de Deus. Vamos lá. Episódio de hoje, Gênesis, capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Nosso plano de estudos de hoje. Ló recebe anjos em sua casa em Sodoma. Os sodomitas querem estuprar os anjos. Ló foge de Sodoma. Uma chuva de fogo e enxofre destrói Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló sofre uma transmutação. Bem, em Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 3, há um relato de que dois anjos aparecem na cidade de Sodoma. Anjos aqui identificados pela palavra hebraica Hamalakim. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse Ló: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada os levantareis, ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Então Ló estava, pelo relato aqui, próximo da entrada da cidade. E aí apareceram esses dois anjos, os dois mensageiros. E Ló, de alguma forma, parece que os identificou como pessoas especiais. Nós não sabemos bem o que levou Ló a fazer isso, a já tratá-los como convidados, chamá-los para passar a noite na casa deles, e ainda fazer um jantar. Mas isso é o que aconteceu, segundo o relato. E aí você pode, talvez, você que está acompanhando os vídeos, pode se lembrar dos episódios anteriores, em que Abraão recebeu a visita de 3 homens. E agora você está perguntando: mas os 3 homens lá que estavam com Abraão não são esses mesmos que foram encontrar o Ló? E se eram 3, como se agora são 2? Em Gênesis 18, versículos 1 e 2, está escrito: Depois apareceu-lhe a Abraão, o Senhor, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Bem, esse trecho que fala do Abraão, que a gente fala com detalhes no relato anterior, no outro vídeo, esses 3 varões, em hebraico, eles são descritos pelas palavras Sheloshá Anashim. São 3 homens. Então aqui tem 3 homens, Anashim. A palavra que é usada para descrever as 2 pessoas que se encontraram com Ló em Sodoma é diferente. E além do mais, nós temos um problema de aritmética aqui, Porque em Gênesis 8, 22, nós temos o seguinte relato: Então viraram aqueles varões, os 3, o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então tinham 3 homens que foram para Sodoma, que conversaram com Abraão. E aí 2 anjos chegaram lá. Então tinha 3, aí chegaram 2. As coisas não batem assim. Onde foram parar os 3 homens? Eles se transformaram nos 2 anjos. O que é isso aqui? Então
Talvez ele deva assumir que são, sim, seres completamente diferentes, até porque as palavras em hebraico utilizadas para denominá-los também são diferentes. Então, esses 3 homens que foram para Sodoma, de alguma forma, eles não chegaram nessa forma de homens lá. E aí apareceram os anjos, os 2 anjos, né? Talvez que tenham assumido o trabalho duro, né? De encontrar-se com Ló e tentar resgatá-lo, né? Já dando spoiler do que vai acontecer. Bem, acontece que, depois que Ló recebe aqueles homens em sua casa, os sodomitas, eles resolvem aparecer para fazer um convite muito desconcertante. Está escrito em Gênesis 19, de 4 a 5. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma. Varões são os homens, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Imagina isso aqui, né? A cidade inteira, então, cercou a casa do Ló. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então vamos ver essa tradução aqui, os conheçamos. Eles queriam conhecer, saber quem eram aquelas pessoas? Queriam cumprimentá-los? Não. Esse conheçamos aqui é uma tradução de venedar, que é conhecer na intimidade, ter relações sexuais. Então, eles queriam que aqueles homens que eles viram entrar na casa de Ló saíssem para ter relações com eles, né? Querendo ou não. E aí acontece algo mais bizarro ainda, né? O Ló oferece as filhas virgens para os sodomitas. Em Gênesis 19, 6 a 8, está escrito: então saiu Ló a eles à porta, aos sodomitas, diante deles, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, pois eram virgens. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E aí, a pergunta é: que pai é esse? Então, para proteger os seus convidados, ele está disposto a tirar as suas filhas diante de uma multidão, segundo o relato é praticamente a cidade inteira, com todos os homens da cidade, para que ele as estuprem. Quando ele fala: fareis dela como bom for nos vossos olhos, bem, bom não vai ser, com certeza. Então, essa é uma atitude assim, que a gente fica pensando: meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que valia a pena salvar esse homem dessa cidade aqui? Bem, vamos seguir aqui, né? Mas os sodomitas, eles recusam a oferta de Ló. Então, esses sodomitas parece que eles não gostavam, né, de garotas aqui. O negócio deles era outro. Eles, porém, disseram, em Gênesis 19, 9, sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então, eles não gostaram do que o Ló fez, né? Falaram: você não é daqui e quer mandar na gente, né? Agora a coisa vai ficar feia para você, né? O faremos mais mal a ti do que a eles, a gente não sabe o que eles queriam dizer com isso. Eles iam fazer o quê? Iam fazer violência sexual contra Ló ou iam matá-lo, agredi-lo até a morte? De qualquer maneira, eles se arremessaram, quer dizer, eles foram para cima do Ló e estavam prontos para arrombar a porta da casa dele. E aí, os seus 2 convidados, aí eles intervêm, né? Está escrito em Gênesis 19, 10 a 11. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então, esses 2 convidados, eles tinham poderes especiais. Eles conseguiram, sim, fazer com que o Ló entrasse, né, sendo que eles estavam cercados por a multidão, em seguida deixaram todo mundo cego. Então,
repentinamente ficando cegos, eles ficaram todos desorientados, né? Sem saber o que fazer, estavam ali aí fora de combate, praticamente. Essa cena ela foi representada no quadro de Charles André Van Loo, que viveu no século XVIII. É o quadro A Cegueira dos Sodomitas. Aqui o Van Loo ele representou os convidados, né, como pessoas com asas nas costas, né, e com a aparência feminina. Na verdade, assim, o relato de Gênesis, nessa parte, não fala que esses convidados tinham asas nas costas. Talvez aquilo chamasse a atenção de uma forma muito maior do que simplesmente perceber que eram dois estrangeiros. Então não há nenhum detalhe falando que os convidados lá de Ló, os dois varões misteriosos, eles tinham asas nas costas, que foi o artista que colocou. E também não há relatos sobre a aparência deles, como que eles eram fisicamente. Bem, aí os anjos, né, esses mensageiros, eles disseram, né, isso em Gênesis 19, 12 a 14. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todo quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então, assim, as filhas de Ló estavam noivas. Então, esses genros aqui não é os genros que já eram maridos, né? Porque o relato fala que eles ainda haviam de tomar, então eles eram noivos. E o Ló falou para eles, para os seus futuros genros, na verdade, né, o acompanharem para fugirem da cidade, que ela ia ser destruída. Mas esses genros, eles não acreditaram, acharam que o Ló estava brincando, né, com eles. E é justamente esse termo que é o que vem do original hebraico, Shemetzashke, né, que eles estavam como se estivesse brincando com eles. Bem, aí os anjos tiram Ló da cidade à força. Então, veja bem, né, os anjos avisaram Ló e era para ele sair dali imediatamente, mas por algum motivo que a gente não entende, sabendo que a cidade ia ser destruída, o Ló ficou ali enrolando, né? E aí, ao amanhecer, isso em Gênesis 19, de 15 a 17, está escrito: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, quer dizer, o Ló ficou ali esperando alguma coisa que a gente não sabia o que é, né? Talvez tentando convencer os genros, não sabemos, isso não está escrito, tá? Isso a gente só pode imaginar. De qualquer maneira, os anjos, eles perderam a paciência e pegaram o Ló, sua esposa e suas duas filhas, e levaram para fora da cidade, né? Tiraram eles à força. E aí tem o detalhe, falando que Deus, que o Senhor, né, estava sendo misericordioso com ele. Realmente estava sendo misericordioso, pensando que você está salvando um homem que estava disposto a entregar suas filhas para serem estupradas, né? Bem, vamos seguir aqui. Só que Ló se recusa a ir para o monte. Interessante aqui que Ló parece que acredita que está numa situação em que ele pode fazer exigências, né? E aí, em Gênesis 19, 8 a 20, está escrito: e Ló disse-lhe: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena?
para que minha alma viva. Olha só, né? As coisas assim que são incoerentes. Os anjos falam para o Ló ir para o monte. E o Ló fala que não. E por que ele fala que não? Ele explica que ele não quer ir para o monte, porque ele tem medo que o mal que vai destruir a cidade, que na verdade ele não sabe ainda como que a cidade será destruída, mas ele tem medo de que ele morra no caminho, né? Ao ir para o monte. Mas se é Deus que tirou ele da cidade para evitar que ele morresse, e se é Deus, através dos seus mensageiros, os anjos, que está dizendo para ele ir para o raio do monte, por que ele ia deixar Ló morrer no caminho? Bem, mas então o Ló acredita que é melhor ir para a cidade, né? Que está mais perto do que o monte. E aí, bem, parece que Deus é misericordioso mesmo, tem grande paciência, porque deixa, né? Concorda com o Ló. Em Gênesis 19, 21 a 23 está escrito: E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então estava amanhecendo, o sol nasceu enquanto ele está entrando na cidade. Observe o seguinte, esse detalhe, né? Quando Deus fala, eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste, a impressão que temos aqui é que parece que essa cidade de Zoar também seria destruída. Ou ela poderia ser destruída, porque, então, parece que ele está falando, não vou destruir essa cidade, porque você vai fugir para ela. É o que dá a entender isso aqui. E uma curiosidade aqui, né? Essa cidade de Zoar, ela é mencionada anteriormente, né? E há talvez um motivo que explique por que ela seria destruída e não foi. Vamos ver. Se você não lembra de Zoar, é porque talvez você não tenha assistido ao vídeo, né, do Gênesis capítulo 14, A Guerra dos 9 Reis. Mas não se preocupe, depois que você terminar isso aqui, você pode ir assisti-lo. É só procurar no nosso catálogo, nosso canal, e você vai encontrá-lo, A Guerra dos 9 Reis. Nesse vídeo, nós temos uma referência a essa cidade, quando se fala da aliança dos reis de Sodoma e Gomorra, para enfrentar Kedorlaomer, rei de Elão. Em Gênesis 14, versículo 2, está escrito que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Então aqui a gente finalmente descobre quando é que a cidade mudou de nome. A cidade de Bela virou Zoar. Ela virou Zoar a partir da fuga do Ló. E a gente não sabe nem quem era o rei dessa cidade, porque esse é o rei desprezado, ignorado, porque todo mundo aqui é citado: o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim, e de Bela ou Zoar não é mencionado. É o cara menos importante, parece, é tão desprezível que ele não é citado aqui. Então essa é a cidade, Zoar. Olha só, era uma cidade que era aliada de Sodoma e Gomorra. Então talvez por isso, por ser aliada de Sodoma e Gomorra, e talvez compactuar, né, com os mesmos pecados que aconteciam nessas duas cidades, essa cidade Zoar também seria destruída. E aí, ao fugir para lá, parece que Ló salvou a cidade de Zoar. Então, uma coisa boa que ele fez. Bem, seguindo, aí acontece a destruição das cidades. De Gênesis 19, 24 e 26, nós temos a descrição dessa destruição. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, no original um pilar de sal, Netziv Melach. Bem, então as cidades foram destruídas, as duas cidades, por uma chuva de enxofre e fogo.
Então foi como se, né, tivesse uma chuva de meteoros intensa ali, sendo que, na verdade, a chuva de meteoros, para destruir alguma coisa, tem que ser um meteoro extremamente grande, né, para que um fragmento dele consiga alcançar o nosso Sol depois de se desfazer na viagem. Mas, então, aqui, alguma coisa caiu do céu, né, que envolvia, que foi identificado aqui pelo narrador de Gênesis, pelo escritor de Gênesis, como enxofre e fogo, e aquilo destruiu aquelas duas cidades. E aí, você deve se lembrar, né, que uma das coisas que os anjos falaram para Ló, quando ele saiu: não olhe para trás. Eles falaram isso para Ló: não olhe para trás. Mas a mulher do Ló olhou. E aí ela se transformou num pilar de sal, né, numa estátua de sal. Ela foi transmutada. Né? E por que ela virou sal? Né? Por que isso aconteceu? Eles tinham saído da cidade já. Né? Diz que Ló já tinha entrado em Zoar ao amanhecer. Bem, nós entendemos aqui que ela virou sal por desobediência. Né? Porque, como nós estamos aqui em Gênesis 19:17, está escrito: e aconteceu que, tirando-os fora, os anjos, tirando-os fora, Ló e sua família, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então a mulher desobedeceu a ordem e ela foi castigada. Essa é uma característica que nós temos aqui no Antigo Testamento, né? Que é um Deus implacável. Então, alguma coisa ordenada, se ela não é cumprida, o castigo é severo. Essa característica, ela está presente no Antigo Testamento, que é a Bíblia dos Hebreus, que é a Bíblia dos judeus, que é o livro sagrado dos judeus, é o conjunto dos livros sagrados dos judeus para os cristãos do Antigo Testamento. E algo que é completamente diferente, em essência, do Novo Testamento, que é a base do cristianismo. E isso é uma fonte de muitas discórdias e desentendimentos. Mas sigamos. E Abraão? Abraão assiste à destruição das cidades. Em Gênesis 19, 20 a 29, está escrito: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera da face do Senhor. Que nós relatamos no vídeo sobre os 3 homens misteriosos. E olhou Abraão para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Então, essa explicação aqui, né, essa narração aqui, ela indica que assim, o Ló só escapou da cidade por causa do tio. Então, por causa de Abraão, né, Deus resgatou Ló. Porque parece que por Ló mesmo, talvez ele não saísse de lá. Né? E vendo o comportamento dele, né, a atitude dele em relação às suas filhas, a gente fica, assim, por um lado, né, o Deus terrível que transformou a mulher dele em sal teve misericórdia para resgatá-lo. É uma coisa contraditória, né? Umas coisas assim que é complicado de conseguir entender essa lógica, né, em que a misericórdia ela convive simultaneamente, né, com uma atitude implacável de castigo. Sigamos. Aí, bem, as coisas parecem que assim, não há nada ruim que não possa ficar pior. Nós descobrimos de maneira assim aterradora que a filha de Ló planeja um incesto. Em Gênesis capítulo 19, 30 a 32, está escrito: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, aquele monte que era para ele ter ido desde o começo, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita mais velha disse a menor: nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai.
Você deve perguntar, que loucura é essa? Bem, por algum motivo, o Ló tinha medo de habitar em Zoar. Talvez porque ele viu as cidades serem destruídas e pensou, talvez se Deus resolver destruir essa cidade. Isso é só hipótese, tá? Não sabemos por que ele temia habitar em Zoar. Pode ser que ele temesse habitar em Zoar porque os cidadãos lá soubessem que ele veio de Sodoma e Gomorra e era o único sobrevivente. Por que esse cara sobreviveu? Tipo, todo mundo morreu. Como é que ele sabia que a cidade ia ser destruída? Será que se esse cara ficar aqui, a gente também vai ser destruído? Então, pode ter havido esse pensamento na cabeça de Ló, mas são só hipóteses, tá? O fato é que ele subiu no monte para o qual ele devia ter ido desde o começo. E aí, as suas duas filhas parece que perderam então completamente a esperança de se casar. Por quê? Não sabemos, porque elas eram virgens. Então, não tinha um problema talvez de arrumarem maridos. Mas pode ser que o problema fosse do pai não deixá-las viver numa cidade. Porque elas talvez pensassem, nós vamos habitar nesse monte aqui, quando é que a gente vai arrumar um marido? E aí a solução que a mais velha resolveu foi essa. Bem, então a gente não vai ter marido, a gente vai ter um filho, a gente vai ter filhos do nosso pai, para conservar a sua semente, a sua descendência. Isso era uma loucura completa. Sim, uma loucura, assim, a preocupação primária dela era ter filhos. Não importa como. Então, essa é uma coisa extremamente bizarra. E aí, ela pegou e fez o quê? Ela embebedou o seu pai, embebedou Ló, deixou ele bêbado, para que ele pudesse ficar à mercê de ambas. E aí, as duas filhas de Ló, deitam-se com ele. Em Gênesis 19, 33 a 35, está escrito: E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então ele estava muito bêbado. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, e também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então elas fizeram mesmo. As duas, elas tiveram relações com o próprio pai, elas praticaram um incesto. E aí depois de 9 meses, aí vem o resultado disso. Em Gênesis 19, 36 e 38 está escrito: Conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, para o narrador, que está escrevendo o livro. Então nós temos aqui, a partir da descendência de Ló, duas nações, elas se formam: Moabe e os filhos de Amon, os Moabitas e os Amonitas. Não temos depois um relato do que aconteceu com Ló, o que ele fez, o que ele achou disso que as filhas fizeram. Simplesmente Ló é esquecido a partir daí. Então, o Ló terminou o seu dia, os seus dias, praticando incesto, porque as filhas não fizeram isso sozinhos. Então, não sabemos depois o que ele fez, o que ele falou sobre o ato de suas filhas. E nem também sabemos o que aconteceu com as filhas. Se por acaso elas ficaram sozinhas, se elas se casaram com outros homens, não sabemos. A Bíblia não fala sobre isso. Agora, guarde essas informações sobre os filhos de Ló nascidos por incesto. Os Moabitas e os Amonitas serão inimigos dos israelitas. Então parece que essa concepção ela é amaldiçoada, porque esses dois povos serão inimigos dos israelitas. Vão entrar em conflito com eles várias vezes. Mas, uma outra informação curiosa: a bisavó do rei Davi,
grande rei Davi, né, o grande rei dos hebreus israelitas, Ruth, ela era moabita. Então, o grande rei dos israelitas, né, inclusive cujo símbolo está na bandeira de Israel, né, a estrela de Davi, ele era descendente de uma moabita, que era descendente da filha de Ló, que concebeu com o pai. Isso é muito bizarro, né? Mas detalhes sobre isso nos próximos episódios. Bem, agradeço a sua atenção desde já. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar e comentar. E aqui a gente vai falar sobre as nossas fontes, né, sobre as referências que a gente sempre dá nossos créditos aqui. A gente usa a Bíblia Almeida Revista e Corrigida como fonte do texto em português, né? A gente usa várias fontes para consultar o original em hebraico e a sua transliteração, né? Os caracteres hebraicos que nós utilizamos aqui, a sua transliteração, vem do interlinear hebraico-português de Eni de Leade. E mais uma vez agradecendo a sua atenção e não se esqueça de se inscrever. Obrigado pela audiência.